Aleluia, aleluia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, sem muita demora, vamos ler um texto que está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 3 ao versículo 8. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, de versículo 3 ao versículo 2, diz assim as Sagradas Escrituras: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Por essas qualidades estão presentes, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados, a palavra de Deus, ela nos aponta uma vida prática das virtudes de Deus, a prática das virtudes cristãs e os seus resultados, ou seja, a certeza de nossa vocação e da nossa eleição. Amém? Então, Pedro vai nos mostrar, nesta pequena passagem, as ferramentas do Senhor que estão disponíveis ao seu povo para serem usadas em favor do reino de Deus. Vamos orar e pedir ajuda do nosso Deus. Pai querido, nós te apresentamos esse momento. Sabemos que o Senhor é que está acima de tudo e de todos, e que não há nenhum poder soberano ao teu, meu Pai. Nós somos completamente dependentes do Senhor, porque na tua palavra está escrito que sem ti nada podemos fazer. Por isso nós pedimos a iluminação, meu Pai, a força, a ajuda do teu Espírito Santo, para ministrar em nossos corações a tua palavra e conduzir, meu Pai, as nossas vidas para cada vez mais próximo do teu propósito e chamado. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo neste momento, nesta noite. Nós oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, a palavra de Deus é impressionante, é emocionante, é maravilhosa. E, meus irmãos, no momento em que nós estamos vivendo, se faz necessário fazer uma leitura. Sim, se faz necessário fazer uma leitura deste momento. E uma vez feita essa leitura, também se faz necessário saber que nós não devemos ficar apenas pedindo a Deus para suprir as nossas necessidades, não apenas pedir a Deus que supra as nossas necessidades nesse momento, mas que Ele nos ajude para que possamos ser participantes do seu negócio, do seu reino, pois Deus tem algo a nos propor. Ou seja, ao final desta mensagem, Deus quer nos tornar pessoas, homens e mulheres frutíferos dentro desse projeto, dentro do
negócio que Ele tem a nos propor, dentro do seu próprio negócio, que se chama Reino de Deus, amém? Há um chamado para você. E o texto que lemos, ele começa destacando a palavra poder de Deus. Aqui eu e você podemos ver que ele começa a falar sobre o poder de Deus que nos foram concedido, que através deste foram nos concedido muitas coisas. E eu quero ler uma frase para ilustrar um pouco do que nós podemos fazer com esse poder à nossa disposição. É uma frase de Missões que diz: missões são feitas com os joelhos que se dobram, com as mãos que doam e com os pés daqueles que anunciam. Ou seja, 3 etapas aqui se concluem, e a primeira é oração, a segunda é contribuição e a terceira é oração, amém? Ou seja, o poder de Deus nos deu todas as ferramentas para fazer uma obra, aqui no caso das missões, tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, para termos uma vida plena e significativa. Ou seja, Deus nos deu através do seu poder, ou através do seu poder foram nos dadas e concedidas todas as coisas. E nós vamos entender o que Pedro quis nos dizer com isso. Então, temos as ferramentas de Deus à nossa disposição. Veja comigo, o versículo 4 que diz: por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, por meio desta bondade de Deus, por meio deste poder, desta piedade de Deus, por meio da sua bondade, Deus nos concede suas preciosas promessas, e através dela nos tornemos parte da sua natureza divina, ou seja, semelhantes e com capacidades espirituais. Aqui você pode começar a perceber que Deus, Ele nos deu e nos concedeu tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa, e assim, com este poder à nossa disposição, Deus nos apresentou promessas, as suas promessas que estão nos aguardando, promessas que se cumprem em nossos dias e promessas futuras a se cumprir. E temos essas promessas que transformaram a nossa natureza e a nossa natureza divina. Nós podemos ver que agora nós vivemos uma natureza divina que foi transformada pelo nosso próprio Deus. Irmãos, Deus, Ele nos deu tudo o que precisamos. Nós acabamos de ver, nós temos as ferramentas no pleno conhecimento dEle. Aqui no versículo 3 é o que Ele nos diz. O próprio Deus, em seu infinito poder, Ele agiu para executar a salvação. Ele trabalhou para nos resgatar, foi Ele que nos trouxe a esse momento. Ele nos chamou para viver em harmonia com o caráter moral dEle mesmo, ou seja, Ele mudou a tua natureza divina, quando Ele te trouxe, quando Ele te equipou com as ferramentas, nos dando condições para viver uma vida de piedade, e te apontou inúmeras promessas, e mudou a tua natureza. E quem está falando isso é o apóstolo Pedro, da qual tem autoridade para falar sobre esta mudança de uma natureza carnal para esta natureza divina, pois bem sabemos um pouco da história dele, de que realmente ele fora transformado completamente pelo poder de Deus. Nós conhecemos a história de Pedro, amém? Então a natureza divina dele foi transformada. Ninguém, queridos, ninguém é chamado para fazer algo para o Senhor sem uma recompensa. A exemplo de um atleta, a exemplo de um trabalhador, a exemplo de um missionário. Um atleta corre atrás de troféus e medalhas, o trabalhador é digno do seu salário, e os missionários, eles ganham almas para o reino do Senhor. Então há uma recompensa para esses trabalhadores. Por isso,
Deus concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, porque nós não trabalhamos em vão, nós sabemos que algo nos espera, as promessas do Senhor nos aguardam lá na frente, e é através dessas promessas que nos tornamos participantes ou parceiros dessa natureza divina. Somos completamente agora conscientes desta mudança, das ferramentas que Ele nos deu, das promessas que Ele nos apontou. Nós temos agora esse conhecimento, nós temos esse entendimento, amém? E essas grandes promessas incluem, vamos falar de uma forma mais ampla, todas as promessas das Escrituras, pois elas nos motivam a continuar, a prevalecer, e assim nós vamos seguindo, porque nós temos as promessas como um agente motivador da nossa caminhada cristã em direção a elas mesmas, amém? E essas promessas estão todas à disposição do povo de Deus. E quando Pedro, o próprio apóstolo Pedro, fala aqui no versículo 4 de natureza divina, ele dá essa ideia de transformação à imagem de Cristo. Há uma mudança em nossa natureza, como está sendo dito pelo apóstolo João, no capítulo 4 do seu livro. Ele, conversando ali Jesus com Nicodemos, nós podemos ver que Jesus fala para ele que o vento sopra, ninguém sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com aqueles que são nascidos em Cristo. Não há uma explicação totalmente clara de como houve essa transformação, essa natureza divina que hoje faz parte de nossas vidas, mas nós sabemos que houve esta transformação, e com essa transformação em nossas vidas, nós estamos munidos de ferramentas pela consciência que essa natureza divina traz sobre nossas vidas, amém? Então esta natureza divina, ela nos proporciona uma mentalidade ou uma metanoia, uma nova forma de pensar, e pode nos dar totalmente condições de agir diferente, porque temos as ferramentas de Deus, e aqui ele diz que nos foram concedidas todas as coisas, temos todas as condições de fazer muito mais para o Senhor, amém? Então todas as coisas, então somos transformados à imagem de Cristo. Então Pedro aqui ele enfatiza o foco moral da vida transformada do crente. Então a nossa vida moral ela é transformada, e ele conclui dizendo neste versículo que nós fomos libertados da corrupção deste mundo, que está enraizada nas paixões pecaminosas. Há uma transformação, há uma mudança de vida muito clara aqui, ou seja, deixando claro que eu e você temos uma natureza divina. Aí no versículo de número 5 ele diz: por causa disso, por causa dessas ferramentas que nós temos, por causa dessas promessas que nós temos, por causa desta natureza divina que faz parte de nossas vidas agora, por isso ele diz, por causa disso, no versículo 5, Pedro, agora ele nos exorta a não meramente confessarmos essa fé em Cristo, mas que nós possamos viver como este nos ensinou. Aqui Pedro agora quer nos exortar que nós não devemos apenas meramente confessar que temos esta fé em Cristo, se nós não vivemos como Ele nos mostrou, como Ele nos ensinou. Veja bem, Pedro não está dizendo que as obras são um pré-requisito para a salvação, e sim que a fé deve tomar uma forma concreta na vida. Pedro não está aqui dizendo que só vai para o céu aquele que trabalha, ou que corre fazendo obras e obras, porque ele entende que só assim ele vai encontrar salvação. Não, mas nós podemos ser levados para a epístola de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. E eu e você vamos entender que esta fé, que é algo natural, ela vai nos fazer acontecer, realizar as coisas do Senhor de uma forma natural.
porque nós já temos as ferramentas, temos as promessas e temos a convicção da nossa nova natureza divina em Cristo Jesus, e por isso essa fé, de uma forma natural, produzirá as obras em nossas vidas. De uma forma natural nós vamos entender a necessidade de estarmos envolvidos cada vez mais neste reino, cada vez mais envolvido na obra que o Senhor tem nos mostrado, amém? Então por isso Pedro, ele fala que nós precisamos nos esforçar. Então, nós que somos crentes aqui, no versículo 5, ele começa a dizer, por causa disso, concentrando todos os nossos esforços. Então, ele diz que nós precisamos nos esforçar, e outras traduções falam também de empenho. Nos empenhar, porque agora eu entendo, não é apenas uma fé passiva, eu entendo e ela me projeta para algo a mais. Eu sou levado naturalmente por essa fé, mas há um esforço da minha parte para preservar, para conservar, para continuar. É uma vida que realmente teve a sua natureza divina transformada, é algo natural que acontece na minha vida, e são também as características de um coração que foi de fato transformado por essa natureza, amém? Há uma mudança, há uma convicção disso em nossos corações. Então, se eu e você temos fé, você tem fé? Essa fé, ela vai se demonstrar, ou ela vai se manifestar nessa virtude que ele acabou de falar, nesta bondade. A fé, ela vai me conduzir à virtude, e aqui nós podemos ver que Pedro vai nos mostrar todas as ferramentas, agora os elementos que serão usados por nós, como ferramentas para produzir esse crescimento e esse trabalho, e produzir para o reino de uma forma ativa, como o Senhor quer. Por isso, é o que Pedro está falando, que esta fé, ela vem em primeiro lugar, é o primeiro passo, e o restante segue, porque a fé vai nos projetar para esse entendimento. A fé, ela vai me ligar à virtude, a fé me liga a esta bondade de Deus, amém? E aqui nós podemos ver que se eu tenho fé e eu estou ligado a esta virtude, e esta virtude, ela me liga ao conhecimento. Aqui ele começa a dizer a partir do versículo 5, por causa disso, concentrando todos os nossos esforços, ou todo o nosso empenho, e acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. Então, queridos, se nós temos esta fé, e esta fé nos conduz a esta virtude do Senhor, esta virtude, ela me conduz, ou me liga ao conhecimento. E o conhecimento nós sabemos através de João 8,32, que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até este ponto eu consigo entender que Deus já me concedeu tudo aquilo que eu preciso. Ele já me deu promessas, Ele mudou a minha natureza, e isso gerou fé em meu coração. Eu tenho fé, as virtudes de Deus se manifestam por esta fé, e esta fé me leva ao conhecimento que me for apresentado por Ele. Este conhecimento, ele começa a me libertar, porque eu agora começo a entender toda essa dinâmica do Senhor na minha vida, e este conhecimento, ele me leva ao domínio próprio. Veja que é uma coisa ligada à outra: fé, conhecimento, domínio próprio. A sequência que começa aqui no versículo 6, conhecimento ao domínio próprio, e o domínio próprio à perseverança. Veja, antes eu nem tinha domínio próprio, mas o conhecimento acerca dele te libertou. Talvez você nem sequer tinha ouvido falar sobre domínio próprio, mas agora, por conta do conhecimento, você foi livre, e tendo o conhecimento do domínio próprio, você começou a agir como tal. Você agora domina, você tem um equilíbrio sobre isso, porque você foi livre pelo conhecimento. E aí a lista segue, e ele continua a dizer que o domínio próprio agora ele me liga
ele me liga à perseverança. Mas antes, veja que para que eu possa conservar esse domínio próprio, eu preciso dessa perseverança e dessa paciência. Nesse momento, até esse momento, nós entendemos que aqui nós temos um teste de resistência na nossa aprovação. Então veja, você tem fé que ligou você ao conhecimento, que fez com que você passasse a ter domínio próprio, e agora eu quero conservar esse domínio, eu quero passar a controlar a minha vida pela perseverança e pela paciência. E aí é uma ferramenta a mais que o Senhor está agregando em minha vida, para que isso possa gerar em mim muito mais crescimento, muito mais força. E essa perseverança, ela me leva à piedade. A partir do versículo 7 ele diz, versículo 6, a perseverança, a piedade, e a perseverança, a piedade. Veja bem, esta palavra perseverança, a piedade, ela é uma demonstração de amor, ela é uma demonstração de afeto, ela é uma demonstração de devoção, de compaixão e de misericórdia. É uma mudança muito incrível na vida da pessoa. Ela perseverou para conservar os outros valores que já dissemos, e ela chega à piedade com uma demonstração de amor, de afeto, devoção, compaixão e misericórdia. E esta piedade, ela tem uma conotação de adoração certa, é o significado dessa palavra, a etimologia dela, ou seja, a sua origem, significa oferecer a Deus um culto que Ele merece, porque agora eu entendo quem eu sou, eu entendo as ferramentas de Deus que me foram dadas, e Deus se revela na vida do devoto, daquele que se entrega a Ele, daquele que se volta para Ele. E aí nós podemos ver que há uma outra ligação, que é a ligação da piedade e da fraternidade. Isso é algo maravilhoso, amém? Então aqui a piedade, a fraternidade é uma relação semelhante à estabelecida entre irmãos, entre você e as pessoas que você ama. As pessoas fraternam, elas vão manifestar esta relação afetuosa, semelhante à que é estabelecida entre irmãos, entre pessoas que se gostam. É uma convivência afetuosa, é uma irmandade, é um afeto demonstrado por quem você não conhece, mas mesmo assim, por conta dessa piedade que levou você à fraternidade, hoje você consegue manifestar esta graça, manifestar esta virtude que Deus deu a você como ferramenta, meu querido, amém? Então é um afeto demonstrado porque nós não conhecemos, é o amor ao próximo, e podemos tirar aqui com o bom samaritano. O bom samaritano é um bom exemplo para nós. Ele não conhecia aquele homem, mas ainda assim demonstrou um grande amor por ele, e nós conhecemos a história. E por último, Pedro deixa por último o amor. Veja, o versículo 7 ele diz: a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E nós conhecemos o amor, ele é a palavra que condensa todas as virtudes em uma só, ela abraça todas. Então o amor, ele condensa todas as virtudes em uma só, e nós sabemos que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13, e todos nós conhecemos. Então veja, queridos, o que Pedro está querendo nos dizer. Pedro está querendo nos dizer até esse ponto, que eu e você temos plenas condições
porque já nos foi dada todas as coisas para que possamos conduzir uma vida de piedade no pleno conhecimento daquele que nos chamou, e por meio desse chamado, Ele nos concedeu suas preciosas promessas, e tendo esse entendimento, eu e você fomos transformados, e a nossa natureza divina, ela foi transformada, foi completamente transformado. Veja a sua própria história, e aí Ele começa a gerar em nossas vidas a fé, e agora nós não podemos ficar de uma forma passiva, mas de uma forma ativa. Essa fé gera esta virtude de Deus na minha vida, e este conhecimento de Deus começa a me libertar, e eu passo a ter domínio próprio, convicto disso, e o domínio próprio me faz ter perseverança para manter isto de pé e vivo, e esta perseverança me causou essa piedade, esta grandeza que o Senhor me deu, esta fraternidade de me conceder toda essa capacidade de estabelecer com o meu semelhante um amor de irmandade, demonstrado por pessoas que eu nem sequer conheço, e este amor de Deus, que é algo incondicional, que nós conhecemos, que está descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13, aí nós chegamos aqui ao versículo 8, e o versículo 8, ele diz assim: porque essas qualidades, estando presente e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, veja, aqui, quando ele está falando que nós não seremos, ele nos apresenta aqui o poder de Deus, ou seja, a palavra grega aqui é dunamis, é derramado sobre nós aqui, porque ele está dizendo que essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, serão que vocês não sejam inativos nem infrutíferos. Veja, Deus derramou o seu poder de Deus, foram concedidos. Então, nós temos aqui todas as ferramentas, como nós acabamos de ver. O poder de Deus, ele está em nosso favor. Então, essas qualidades, se elas estiverem crescendo em nossas vidas, se elas estiverem presentes de fato, elas impedirão que sejamos inoperantes, improdutivos, ou inativos, ou infrutíferos. Quando eu e você temos a convicção de que essas características, essas virtudes estão se manifestando em nossas vidas, naturalmente nós vamos operar, naturalmente nós vamos produzir, naturalmente seremos frutíferos de algo natural, porque eu já tenho as ferramentas para isso concedida por Deus, amém? Agora, queridos, essa situação, essa condição, ela precisa estar em teu coração, amém? Agora, todos eles, ou todas essas virtudes se desenvolvendo em nós e através de nós, o resultado será uma vida de santidade e frutífera, uma vida com frutos, que será vista por todos. E o melhor de tudo isso, meus amados, é que outras pessoas serão alimentadas pela sua vida, e Deus será glorificado através dela. Você vai alimentar pessoas com os frutos que você vai gerar na vida dessas pessoas, amém? Então, meus amados, é uma ferramenta poderosa, se nós tivermos o entendimento daquilo que Deus já nos deu, e daquilo que nós já temos posse. Eu e você já temos posse dessas armas, elas já estão à nossa disposição. E eu quero concluir dizendo que uma das coisas mais confortantes que derivam da fé é a simples consciência de que possuímos tudo o que precisamos para viver uma vida plena. Então, eu tenho essa fé e essa convicção de que eu já possuo tudo o que eu preciso para esta vida plena que o Senhor me apontou através dessas qualidades e virtudes que lemos aqui.
Queridos, veja só, o nosso passado, ele já foi remido em Cristo Jesus. O futuro, ele está seguro pelas promessas do Senhor. Agora, já está seguro nas mãos dele. O nosso futuro está na mão do Senhor, são suas promessas. E o presente, ele está cheio de oportunidades para crescer. Hoje, nesse dia que se chama hoje, o presente está cheio de oportunidade para nós crescermos, em nossa compreensão do amor, em nossa compreensão do perdão, em nossa compreensão da verdade e da graça de Deus. Muitas oportunidades estão sendo dadas para nós mudarmos hoje. Entenda bem o que Deus está dizendo aqui. Esse cuidado todo que Ele deu, a transformação da nossa natureza divina, quer dizer que um pai, ele deve sustentar o seu filho. Então Deus supre tudo aquilo que precisamos. Ele está com você, Ele supre o que precisamos. Inclusive, a habilidade de nos colocarmos acima de circunstâncias, a habilidade de nos colocar acima de tentações, amém? Então Ele te capacita as tuas necessidades e ainda te habilita para você vencer circunstâncias e tentações, amém? Que Deus seja contigo, querido, que você possa refletir sobre tudo que nós falamos aqui, porque eu creio que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está sobre nós. Falta só eu e você entendermos que já temos todas as ferramentas, porque elas nos foram concedidas. E aí, lembre, eu desafio a você a lembrar das muitas promessas que Deus já apresentou a você, e você conhece várias, e você entenda, tua natureza foi mudada. A sua natureza foi mudada, é uma natureza divina, e a tua fé te levou ao conhecimento, te levou a ter domínio, te levou a perseverar, e ter piedade, e ter fraternidade, e conservar este amor. Por isso, todas essas qualidades se manifestando na tua vida, será impossível você ser infrutíferos e inativos no pleno conhecimento dele. Então, está em tuas mãos toda a capacidade de fazer muito mais, de continuar a caminhar em direção às promessas que Ele já ofereceu a você, amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te ilumine. Eu quero orar. Pai, obrigado, eu quero te apresentar o teu povo e te agradecer por esse momento. A tua palavra é lâmpada que ilumina e luz que clareia. Nós queremos bendizer o nome do Senhor e te agradecer por nos lembrar que todas as ferramentas e as virtudes que o Senhor nos deu são suficientes para nós produzirmos frutos e frutos de vida eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde e que Deus te fortaleça. Que o amor de Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação, a comunhão, a graça e a misericórdia do Espírito Santo seja sobre todos vós, Igreja do Senhor vitoriosa, que abençoada por Ele diz amém. Paz e graça em nome de Jesus.